Hoje, dia 21 de junho de 2017, começou o inverno no Brasil. Você está ligadinho aqui no canal 3 da NET em São Caetano do Sul e em toda a região do ABC. Você também acompanha através do www.tvgrandeabc.com.br ou através do Facebook, nas redes sociais, no facebook.com/seu canal regional, Facebook oficial da TV Grande ABC. Nesta quarta-feira, friozinho, dia de feijoada, e aí, dia de debater futebol, debater o esporte e trazer todas as informações para você que acompanha a gente aqui nesta manhã no ABC. E eu recebo meu grande amigo, meu professor Ayrton Marques. Bom dia, Ayrton, que bom tê-lo com a gente novamente. Obrigado, nem tanto, hein, mestre, nem tanto, hein? Forte abraço, bom dia a todos, mais uma vez juntos, marcando presença aqui, né, na TV, que é um país, que é a nação, que é a Grande ABC, sem dúvida. Muito obrigado, hein, Luciano? Forte abraço a você e aos amigos aí ligados. Grande Ayrton Marques vai estar com a gente hoje batendo papo, vamos falar sobre esportes, tudo o que está acontecendo. Olha, um final de semana está chegando gordinho, como eu gosto de dizer. Além do Campeonato Brasileiro da Série A, do Campeonato Brasileiro da Série B, tem aí o São Bernardo, vai jogar a sua última partida, já classificado para a próxima fase da Série D. Tem as finais da Liga de Futsal de São Caetano do Sul, tem as finais da Liga de Futebol de Campo, tem muita coisa bacana, tem shows. Legal que você está aqui com a gente, sempre acompanhando todas as informações na TV Grande ABC. E eu já abro falando sobre uma competição que está movimentando o planeta. É a Copa das Confederações Rússia 2017. Hoje temos duas partidas pelo grupo A da competição. A equipe da casa entra em campo daqui a pouquinho, a partir das 12 horas e contra, meu amigo, o melhor jogador do mundo. Em Moscou tem Rússia e Portugal às 12 horas e em Sochi às 15 horas tem México e Nova Zelândia. Meu cara Ayrton Marques, essa Copa das Confederações que não está tão badalada, com ritmo de despedida, né, por conta de tudo que aconteceu aí, as declarações da FIFA que será a última, mas um jogo interessante hoje, né? A equipe da casa que vem com a motivação, não tem toda aquela técnica, contra o time de Cristiano Ronaldo, que é um time muito ruim, diga-se de passagem, exceção a ele, né, o Ayrton? Eu acho que ele pode desequilibrar, sem dúvida, contra os donos da casa aí, né? A Rússia, né? Logo mais aí. Evidente, né? A gente tá sabendo que essa dificuldade, essa questão de Portugal, que tem um título aí interessante, né? Foi campeão da Euro. Não, exatamente. Tem tudo isso. Mas eu acredito numa ligeira vantagem de Portugal, logo mais contra os donos da casa Rússia. E o México, né, deve prevalecer para cima da Nova Zelândia. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro da Divisão Especial. Temos jogos hoje para que você possa acompanhar. Coloca na tela aí pra gente. Olha só, tem Vitória e Santos Futebol Clube, jogo importante para a equipe do Santos, jogando lá no Barradão, diante do Vitória. Temos também, na sequência do dia de hoje, o Botafogo enfrentando a equipe do Vasco da Gama. Botafogo e Vasco da Gama, um clássico carioca lá no Newton Santos, no estádio do Engenhão. Temos também Palmeiras e Atlético Goianiense, jogão de bola, o Palmeiras recebendo lá no Allianz Parque a equipe do Atlético Goianiense. Palmeiras que vem de uma vitória, vamos dizer assim, significativa e ganha moral, né, Ayrton? Contra o Bahia, não há dúvida nenhuma, mas hoje é baba, né, como diz o outro, né? Hoje é baba. É claro que está lá embaixo, né, o Atlético. Olha, tá humildade. Pode ser um fator aí que os fantasmas do futebol podem mexer com essa questão, né, da vitória do Atlético. Temos mais jogos do Campeonato Brasileiro. Você acompanha também Atlético Mineiro e Esporte Clube Recife às 21 horas e 45 minutos no Estádio Independência. O Galo que vem motivado, né? Venceu São Paulo fora de casa, estava na zona de rebaixamento, já respira e já fala grosso na competição. Também teremos no Campeonato Brasileiro. O Pofechou vai lá, né? O Pofechou vai lá. O Pofechou que levou uma cacetada aí do Vitória, né? Que anda bravo, né? Que anda bravo. O Avaí enfrenta a equipe do Fluminense no Estádio da Ressacada, 21 horas e 45 minutos. E também nesta quarta-feira temos aí a próxima partida. Dá uma olhadinha, não, acho que essa é a última de quarta-feira, né? Já que o Corinthians joga somente na quinta, né? 6 jogos o Corinthians joga na Bahia, contra o Bahia na Arena. Os jogos de hoje.
Dá para dizer que esse Palmeiras já tem a cara do Palmeiras do ano passado ou ainda não? Aí tá muito cedo. Pois tem desfalques, evidentemente, o Dudu não está jogando, né? O Borja está no banco de reservas, né? São quase 40 milhões no banco, né? No banco de reservas do Palmeiras. Mas o Guerra voltou a jogar, né? O Guerra voltou a participar, a organizar. Você viu o que ele rendeu muito no último jogo, na outra partida. Eu acho que é por aí, viu? Eu acho que o Cuca com a Netinha, que chegou recentemente, né? Tá fazendo a coisa andar na linha, né? E se correr o risco, se vai correr o risco, vai ser só o risco que ele vai desenhar na parede, só vai correr pelos olhos o risco, viu? Tá certo. Temos também jogos de vôlei hoje e, evidentemente, aqui o microfone da TV Grande ABC acompanhando todas as informações para vocês aí dessas partidas importantes do Campeonato Paulista temporada 2017. No Sub-19 masculino temos São Bernardo e São José. No Sub-19 feminino temos a equipe do São Bernardo que enfrenta o Pinheiros e no Sub-21 feminino temos lá no ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul, a equipe do São Cristóvão São Caetano enfrentando a equipe do ADC Bradesco Voleibol, que movimenta bastante no que diz respeito ao esporte do ABC, né, Ayrton? Exatamente, muito bom, né? E importante tá, com esse apoio do São Cristóvão, enfim, mesmo as participações do São Bernardo, enfim, né? A questão de Osasco também, tudo isso é importante para continuar com esse calendário, essa sequência do voleibol. E é tão bom, né? Eu gosto de jogar vôlei, né? Só não tenho altura, mas eu gosto muito de jogar voleibol. E eu acho que você que vai jogar vôlei, que você atua como, né, jogando vôlei, você não pode jogar ruim, você tem que sempre ter uma produção. Você não tem marcação individual, né? Porque eu, pelo menos na rede, não atacava, evitava na rede. Mas eu acho que para receber, para poder passar, eu acho que você tem que jogar bem. Eu acho que o voleibol te dá essa condição. Para a gente fechar esse primeiro bloco, só passar rapidinho. Hoje tem rodada de semifinal da categoria menores no futsal em São Caetano do Sul. Você acompanha aí as 4 partidas que teremos lá no ginásio do Fundação a partir das 19 horas e 30 minutos. Lembrando esses jogos que ocorreram no início da semana. No Sub-12 o Gisela venceu 3-0 a equipe do Pintura e o Sub-10 Fundação 1 e Alcina Dantas Feijão 0, definindo aí já as primeiras finais. E hoje o CREF enfrenta o Fundação no Sub-12 19h30. Às 20 horas o CREF enfrenta no Sub-14 a equipe do Fundação também, partida válida pela semifinal. 20h30 no Sub-14 tem Colégio Fênix contra Eduardo Gomes no Sub-14 e às 21 horas no Sub-16 o Colégio Fênix enfrenta a equipe do Fundação. Os jogos da Liga de Futsal. Tá aí a molecada boa do Colégio Fênix no Sub-14 com o professor Márcio Bertini e também no Sub-16 essa molecada que tem 2 compromissos importantíssimos na noite de hoje. Estaremos lá acompanhando todas as informações, microfone forte da TV Grande ABC ao lado do futsal amador de São Caetano do Sul. Vamos sair para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais do esporte. Você está na TV Grande ABC, programa A Hora do Esporte. A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento. Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano.
valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS. Mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer. Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a ABRALI, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico, para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garantam tratamento gratuito e de qualidade a todos os estados. Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONEP, CONITEC, ANS, prefeituras, governos estaduais e Poder Judiciário. A luta é muito grande. A ABRALI já salvou a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade e expandir esse trabalho. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país. Entre em contato e saiba como. Legal, voltando aqui no programa A Hora do Esporte na TV Grande ABC, você está com a gente no canal 3 da NET em São Caetano do Sul e em toda a região do ABC. Muito obrigado pelo seu carinho, você também que acompanha em todo o planeta, na rede mundial dos computadores, no www.tvgrandeabc.com.br ou pelas redes sociais, no live do Facebook oficial da TV Grande ABC, no facebook.com/seu canal regional, Facebook oficial aqui da TV Grande ABC. Quero agradecer a todos que acompanham com a gente esse programa de quarta-feira especialíssimo com Ayrton Marques, jornalista esportivo, que está também brilhando na Rádio ABC com o programa de esportes todo final de tarde, dando aquele panorama legal pra galera, né, Ayrton? ABC nos esportes, exatamente. Estamos lá marcando presença, enfim, né, na terceira geração da equipe ABC de esportes, falando da região, falando do esporte em geral e também dando pitadinho nos times grandes da capital, claro, do Brasil todo. Tá lá ao lado do Miguel Fagundes também, grande companheiro, ao lado do Ismael, toda a equipe da Rádio ABC. Exatamente, estamos aceitando companheiros também para ajudar a suar a camisa por prazer, viu, Luciano? Vamos lá suar essa camisa aí, que é sempre um prazer muito grande estar ao lado dos amigos. E estamos recebendo aqui o Alei Saad, que ele é presidente do Arte Virtual FIFA Clube. Isso é, sabe o que, meu amigo? Nada mais é do que os campeonatos de futebol pela internet através do videogame. E ele vai explicar um pouco mais sobre isso, dessa febre que toma conta do Brasil e do mundo. Bom dia, Ale, que bom tê-lo aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pela presença. É uma honra estar aqui falando mais uma vez sobre o FIFA e sobre o futebol virtual. Cara, fala um pouco sobre futebol virtual, porque, olha, eu sei que desde quando eu tinha o telejogo, sim, olha, não vou entregar a minha idade, né? Telejogo, na verdade que eu vou muito no YouTube, entendeu? Não, brincadeira, eu joguei aqueles telejogos ainda que era o console de madeira e sempre já tinha aquela bolinha ali, e depois tinha o Master System, teve o Atari já, sim. E hoje a coisa tá quase que, você tá quase monitorando o atleta, né, Ale? Sim, hoje é possível jogar online contra jogadores de todo mundo, montar equipe, fazer com que você tenha a sua própria equipe, uniforme, personalizado, jogando com amigos, jogando com pessoas que você não conhece e, obviamente, sempre em prol do esporte virtual, também há a disputa de prêmios, assim como há o ranking no futebol real, há
também os rankings entre os jogadores virtuais. Legal dizer, né, Ali, que a arte virtual ela está ligada diretamente à eSport, né, que é a empresa que tem o direito da comercialização, enfim, do design, do desenvolvimento das plataformas do futebol FIFA no mundo inteiro, é isso? Exato. O Arte Virtual é uma comunidade FIFA, fundada por mim, por Matheus, Luiz, e hoje administrada por nós três e também pelo Jonas. Somos todos fãs e jogadores de FIFA há mais de 15, quase 20 anos. Somos praticantes e amamos o jogo e temos uma parceria oficial com a Electronic Arts, que é uma grande empresa produtora do jogo que detém a licença de produção e exploração comercial do FIFA. Nós apoiamos como comunidade, organizando torneios e fazendo com que haja o máximo de integração e aproximação dos jogadores entre fãs de todo o Brasil, principalmente. Vamos falar bastante sobre essa modalidade, o futebol virtual, que cresce a cada dia mais. Mas agora eu peço licença para falar sobre tênis de mesa. A nossa Bruna Takahashi está muito bem, obrigada. Essa menina de ouro aqui de São Caetano do Sul, que vem fazendo um belíssimo trabalho. Coloca na tela aí a Bruninha, grande competidora, a nossa Bruna Takahashi, que está fazendo um belo trabalho no Pan-Americano Juvenil da sua categoria. Ela que inclusive esteve aqui no nosso programa A Hora do Esporte, treina na cidade de São Caetano do Sul, ali no centro de treinamento, ao lado do professor Paco, ao lado do Cazu, enfim, de todo o corpo de tenistas, e a Bruna, que vem sendo esse principal destaque aí em Buenos Aires, no Campeonato Pan-Americano Juvenil, já teve a vitória diante da Tamires Fukase e também da Alexia Nakashima. Parabéns aí a Bruna Takahashi, que vem se desenvolvendo muito bem, inclusive atleta de altíssimo rendimento da cidade de São Caetano do Sul e também da seleção brasileira. Ayrton Marques, o esporte como um todo aqui na região do ABC tem evoluído muito. Agora, o futebol virtual aqui do nosso amigo Ali é algo também que não dá pra gente fugir dessa realidade. Sim. Hoje a gente tem aí o secretário Beto Vidoski, né, vice-prefeito também na cidade de São Caetano do Sul, que inseriu nas modalidades dos jogos escolares, tradicionalíssimos jogos escolares, a prática do futebol virtual. Só que tem até uma curiosidade, vou passar para você também, viu, Ali? Que é o seguinte: para que a pessoa não fique atrofiada, porque a pessoa não gosta de praticar esporte, só fica no videogame, vai poder participar do campeonato de futebol virtual somente aqueles alunos que participarem pelo menos de 2 modalidades. Então ele vai ter que jogar ou futebol, ou corrida, ou futebol, ou xadrez, ou enfim, 2 modalidades, e aí sim estará credenciado para poder incentivar também a prática esportiva. Muito bem, tá certo, no caminho correto, sim, não há dúvida. Parabéns mais uma vez a São Caetano, mostrando, né, que está sempre à frente. O futebol futuro, né, que o futebol virtual, enfim, tudo isso. Agora, o engraçado, o futebol também tem suas faces. A gente fala no futebol de campo, de salão, society, o pebolim e, claro, o virtual. Legal, viu? Parabéns, é isso aí. Agora eu quero saber se é do ABC ou se é da capital, conta um pouco mais, né? Porque qual é o seu CEP? Na verdade, eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo há 11 anos. Sou torcedor do Atlético Mineiro. A cor a gente percebeu pela cor. Né? Ele teve uma influência. Sou muito fã de futebol em todos os sentidos. Jogo futebol. Sou um goleiro, hoje já quase pendurando as chuteiras. Como eu gosto de dizer assim, um goleiro nota 9,5, 9,75. Aí dependendo da cara da pessoa, eu falo de 0 a 100. Exato. Então sempre joguei futebol, sempre fui a estádios. Aqui em São Paulo eu acompanho também, sempre vou. Você deve ter ido no Morumbi no domingo, você gostou, né? Claro. Inclusive eu sou pé quente. Todas as vezes que eu vou no Morumbi, o Galo vence o São Paulo. E não vai de meia de lã, não, né? Não, eu vou tranquilo. Olha, e quantas pessoas tem hoje praticando na arte virtual essa modalidade do futebol? Sim, hoje nós organizamos campeonatos para 3 plataformas: PC, Xbox One e PlayStation 4, em torno de 2.500 pessoas de todo o Brasil. Todo o Brasil. E você tem um controle disso? Como que funciona? Lógico que todos precisam estar com o console, precisa ser original, porque tem aquela coisa de entrar na internet, tem todo esse processo, né? Tem, claro, obviamente 100% do produto que nós oferecemos é um produto oficial, registrado e licenciado. Não há menor chance de fazermos pirataria num jogo oficial, onde nós somos um parceiro oficial.
São jogadores que jogam de todo o Brasil, conectados através da internet, e eles usam a plataforma do Arte Virtual para se inscreverem, consultarem os adversários, lerem o regulamento e acompanharem o andamento do campeonato. Eles agendam os jogos nos horários que eles mesmos têm disponíveis para jogar, nas datas e horários, porém há um intervalo mínimo e máximo para que aqueles jogos sejam realizados. Então, normalmente, na fase de grupos, o jogador tem 3 semanas para realizar um pacote aí de 12 a 18 jogos com adversários do Brasil inteiro. E aí ele vai consultando a tabela, vendo as fases, normalmente fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e até a final. Isso, mas assim, há um campeonato, mas, por exemplo, há um nível, vamos dizer assim, já me inserindo, há um nível amador para que você, por exemplo, faça amistosos, sem aquele compromisso dos 3 pontos? Sim, assim, no clube hoje a gente tem modalidades de torneio que são diretas, onde jogadores de todo o Brasil disputam entre si grandes prêmios, e existem alguns campeonatos que também valem prêmios. Então a gente faz uma divisão conforme o nosso ranking. E esse ranking é dividido entre os 300 melhores e depois os vamos dizer assim, a segunda divisão. E aí são os intermediários e depois os iniciantes. Você tem um perfil assim desses 2.500 praticantes de idade, sexo, a maioria masculina? A maioria masculina, tem algumas meninas, inclusive nós temos uma parceira do YouTube, que é uma menina que tem um canal sobre YouTube na internet. Ela participa dos nossos campeonatos e a média de idade, na verdade é bem variada. Começa desde garotos de 14, 15 anos, até homens e praticantes um pouco mais velhos, de 43, 45, não tão velhos de idade, mas eu falo assim, por uma questão da cultura, podemos achar que para videogame a pessoa está velha, mas na verdade tem jogadores de todas as idades. Estou lembrando de gente que praticou futebol de botão, né? E eu mesmo fui campeão dos Jogos Escolares em Mauá, em 77, no futebol de botão. Muito legal. Eu mesmo já não sou tão novo também, eu continuo jogando. Eu tenho um compadre que a gente joga pelo menos uns 18 anos, né? E a gente sempre jogou e foi passando por todas essas adaptações, né? De todas essas modalidades. E é curioso que até coisa de uns 20 dias a gente estava em casa já com os filhos, né? Porque a gente se conhecia desde a época que não tinha. Agora já com filho, já com esposa, e os dois sentados lá jogando, e agora com o filho assim, ó, deixa eu, não sei o quê. Mas é uma coisa que passa de gerações, né? E é uma coisa que você não precisa, talvez, tanta estrutura ali com videogame, então dá para você fazer sozinho também. Dá, a gente sempre apoia o jogador que faz campeonatos em casa, entre os amigos. Condomínios. E o próprio Arte Virtual, a história dele começou assim, era um grupo de amigos que jogava online, cada um em uma cidade, e nós começamos a nos organizar, falar, poxa, por que não fazemos uma coisa mais organizada, entre amigos, valendo prêmios? E aí a coisa começou a engrenar. Hoje é a maior comunidade FIFA do Brasil. Preparação física, técnica e psicológica, hein? Existe. Hein, Luciano, também tem isso? Existe, muito. Não é simplesmente sentar e jogar. O praticante de futebol virtual, ele treina, ele se dedica, ele abre mão de muitos programas e compromissos pessoais para treinar, porque existe dentro do jogo mecanismos, não de que beneficiem jogadores, mas onde você tem a real característica de cada jogador. Certo. De um jogador que é um pouco mais alto, com mais explosão, com tiro mais forte na perna direita, na perna esquerda. Então você precisa saber se posicionar, saber montar bem o seu time para disputar na cabeça, senão você realmente vai ser apenas mais um. Olha, a gente tem uma interferência e uma relação muito grande no que diz respeito a tudo que é de internet nos últimos anos, por conta de hackers, de vírus, de uma série de coisas que acabam chegando no e-mail. Como que vocês lidam com isso? E até para dizer assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Eu nunca joguei online, eu não sei, talvez por desconhecimento, eu acho que totalmente por desconhecimento, mas porque eu sempre fico muito pé atrás. Aí, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos que eu fico muito preocupado, e aí eu falo para ele, olha, não vai jogar online, vai jogar online. Mas eu admito que por total desconhecimento, eu queria que você desse um testemunho, porque eu acho que deve ter muitas pessoas que vivem essa realidade de uma certa desconfiança de tudo que quando você abre, né, e a internet nada mais é do que você acaba abrindo a janela da sua casa para o mundo.
como a pessoa lidar com isso e se sentir seguro dentro de uma empresa que tem 10 anos de história? Sim. Bom, é importante o que você citou. O FIFA, de maneira geral, é bem seguro para a prática de todas as idades. O jogo já tem um bom conceito e é livre para todos os públicos, mesmo para o ambiente online. O que há de se fazer para ter mais segurança no jogo, talvez seja bloquear o microfone para que a criança ou adolescente menor de idade não tenha contato com voz através de outros jogadores, isso é possível. Então o que vai ter que ser realizado ali é apenas o jogo. Então a partida é disputada, não há como sair daquilo. Iniciou, realizou a partida, terminou, não há informação, tipo, bate-papo, não tem bate-papo, não tem nada. Então isso é possível de ser bloqueado pelos pais. E existe um outro modo dentro do FIFA, que é o Ultimate Team. Este sim é um modo que exige um certo cuidado para jogar online, porque ele você precisa montar sua equipe e nessa opção você pode comprar jogadores com dinheiro real, usando o seu cartão de crédito. Então se houver um descuido por parte talvez do responsável, o filho pode abusar e, né, assim, talvez gastar um pouco mais do que cai um Messi e um Cristiano Ronaldo na sua conta. Exato. Aí a fatura vai vir pesada. É complicado. Exatamente. E os números são, lógico, não no reais, mas deve ser uma coisa para você montar uma seleção desse nível, assim, de colocar um Messi e um Cristiano Ronaldo, não deve ser tão não é assim. barato, porque na verdade você não compra diretamente os jogadores. Você precisa ir comprando, vamos dizer assim, pacotes de figurinhas virtuais, onde você abre os pacotes e aí você vai ganhando alguns jogadores. E na medida em que você vai vencendo e ganhando jogos, você também ganha pontos para fazer comercialização de jogadores. Então os jogadores mais caros você não pode comprá-los diretamente, mas você pode comercializar através de dinheiro que você ganha dentro do jogo. Realmente é um ponto de atenção, mas é bem seguro também. Não é uma situação onde há um risco, vamos dizer assim, ao jovem, ao jogador, mas e sim uma questão de um risco financeiro. Este existe. O jogador tem que ser tranquilo, né? Igual você é tranquilo, né? Sim, muito tranquilo. Não, mas não dá pra se estourar também, ninguém tá vendo. Agora, mas o pessoal também joga aquela coisa que joga com microfone. Sim. Com microfone, com headset. Tem pessoas que jogam já fazendo transmissões online, tem uma placa de captura de vídeo, ele divulga no seu canal de YouTube as suas reações, né, assim, o seu modo de comportamento. Vai dar uma resenha. Faz parte do show já. Faz parte do show. Olha, me fala uma coisa, outro dia, me foge agora o nome do jogo, acho que com certeza você deve saber que aquele jogo com os dragões, que teve transmissão no Allianz Parque, enfim, tomou uma dimensão muito grande, até alguns colegas de imprensa, né, estive lá com o pessoal do Bem Amigos, estavam lá no dia, o pessoal dessa empresa virtual, que, enfim, organiza grandes eventos. Como é que está o futebol nessa linha? Assim? Eu vejo que é um jogo, você sabe o nome do jogo? O League of Legends. League of Legends. Ele enfim, tem uma dimensão, mas eu particularmente olho, não entendo absolutamente nada, porque eu sou daqueles leigos que eu jogo ou corrida ou futebol e o videogame acabou ali para mim. Eu sei que tem milhões de jogos, mas ainda não vi, assim, por exemplo, grandes eventos. Eu acompanhei algumas coisas. Outro dia teve um evento no AMB muito legal, onde tinha um público muito grande. Inclusive, aqui em São Caetano, a informação que a gente tem que a abertura dos Jogos Escolares desse ano vai ser exatamente a fase final do processo já do videogame, e aí vai ser com transmissão no telão e tal. Mas o futebol, assim, como é que ele está em relação a esse outro nicho de mercado que já está se tornando extremamente comercial, né? Com grandes empresas chegando. Com patrocínio. Como que a eSports também está lidando com isso? Sim, é o mundo que a gente chama dos Electronic Sports, os eSports. A Electronic Arts, ela se posicionou, no meu ponto de vista, como fã, um pouco tardiamente em relação a entrar no mercado dos eSports, mas está entrando. Há 2 anos já são realizados campeonatos maiores de FIFA, não nas grandes proporções como nós já vemos acontecendo em alguns outros jogos, como você mesmo citou, League of Legends, Counter-Strike e outros, mas ela está se posicionando. No último ano, né, nessa temporada já houve uma evolução muito grande, que foi uma etapa seletiva realizada em vários países. Tivemos aqui no Brasil um jogador do Arte Virtual, Rafael Fortes, que é base nossa, joga conosco desde os 14 anos de idade esse campeonato online, e ele participa já em disputas online de
campeonatos de Electronic Sports através da própria EA. E isso levou uma seletiva classificatória a Miami e de Miami para Berlim. Então, em Berlim foram reunidos os melhores jogadores de FIFA do mundo e lá foi realizada esse Mundial. Então, houve transmissão online, houve uma grande aceitação do público por parte desse campeonato, mas realmente foi o primeiro de FIFA. E fala uma coisa pra mim. Tá começando. Bacana. Existe o FIFA e o PES, né? Isso. São dois, assim, pro leigo, tudo é futebol. Agora, até eu que sou leigo nessa história, eu consigo sentir uma certa diferença, assim, nessas duas. Acho que a FIFA me parece um pouco mais real, assim, um pouco mais próximo do real. O PES ainda é um pouco mais mecânico, tal, diante dessa evolução, mas lógico que evoluindo cada dia mais. São duas empresas, né? A PES, se eu não me engano, é Konami, né? Que administra. Isso. Como que funciona isso aí? Tem também campeonato do outro lado? Vocês também, talvez pela ligação direta com esportes, não tem essa relação, mas acompanha também as novidades? Existem esse mundo? Existe. Existem os dois jogos que são os carros-chefe, né, do futebol, que é o Pro Evolution Soccer, que é o antigo Winning Eleven, distribuído pela Konami, que é a empresa coreana, e a Electronic Arts, que é a empresa americana, que detém a licença do nome FIFA, né, a produtora do FIFA. Ambos são jogos de muita qualidade, são concorrentes diretos, e no Brasil, né, tivemos um boom muito grande do Pro Evolution Soccer nos últimos anos, mas o FIFA tem se posicionado mundialmente e no próprio Brasil como um crescimento maior em termos de mercado. É um jogo que tem um pouco mais de investimento, dá para ver isso claramente pela licença, pelos estádios, pelo investimento que há dentro dos próprios nomes dos jogadores, dos clubes, e existe também um desenvolvimento técnico mais avançado, no meu ponto de vista, em relação ao Pro Evolution. Claro que são opiniões, existem jogadores que curtem e jogam mais o Pro Evolution Soccer por uma preferência pessoal, mas o Arte Virtual é um parceiro oficial da Electronic Arts e nós só realizamos campeonato de FIFA. Mas é um jogo muito legal também, o Pro Evolution Soccer, e eu sempre acho que há o estímulo para a concorrência, porque aí sim você faz com que... Não acomoda, né? Não acomoda e você faz com que ambos busquem melhorias, inovações e quem sai ganhando é o público. Eu vejo que uma outra coisa que aí já ligada ao mercado, imagino eu, da pirataria pura, é impressionante como, por exemplo, o FIFA ele é divulgado uma vez por ano, né, que é lançado. Mas ele tem assim esses upgrades durante o ano, porque volta e meia de repente você tem assim. Outro dia eu peguei um jogo na casa de um amigo do meu filho. E eles estavam jogando São Caetano e Santo André. Eu falei, não pode ser. É o clássico. Então, eles estavam brincando, e aí eles estavam jogando São Caetano e Santo André. Eu olhei e falei, não, mas não pode ser que... E tava lá com o nome dos jogadores, assim. Tem. Quer dizer, como que os caras conseguem fazer uma coisa... E dava pra ver nitidamente que não era um produto original, mas... Enfim, com todas as características ali do produto original e com os nomes dos jogadores na tela, com algumas características. Como que isso é um mercado? Existe o próprio FIFA, ele tem os nomes dos clubes brasileiros oficialmente registrados, licenciados. O que tem no Brasil é um problema em relação aos nomes dos jogadores, dos atletas. Aí existe aqui no Brasil uma interpretação da lei, onde alguns jogadores, a maioria deles, entrou na justiça contra a Electronic Arts para requerer direitos de imagem. Então isso impactou diretamente a presença dos jogadores brasileiros nos times. Então quando você vê no FIFA situações como essa de jogadores, tudo muito certinho, ou é uma versão talvez mais antiga, ou são programas que pessoas utilizam para abrir o código-fonte do jogo, atualizar os nomes dos jogadores e depois colocar de volta. Isso não tem como ela controlar. Ela controla, porém, apenas no modo online. No modo offline, infelizmente, ela não consegue fazer esse controle. Mas não é uma prática recomendada, assim, sendo muito sincero. Até porque é o que eu sempre digo, né? Você não adianta falar mal da alta cúpula política e continuar fazendo desvios em pequenas escalas. Os grandes desvios, eles são somente uma soma de várias coisas em pequenas escalas. Porque as pessoas falam, eu só fiz isso. Meu amigo, você está tão errado quanto. Você não desviou milhões, mas você também agiu errado, né? Então não dá para inocentar ver o crime
pequeno e o crime grande, né? Crime é crime, né? Crime é crime. E, aliás, eu só pego 1 milhão para fazer pipoca, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Vamos falar de basquete. Hoje temos jogos aí do Campeonato Paulista envolvendo as equipes do ABC. No Sub-14 masculino, a equipe do São Caetano. Alô, Jesus! Alô, Sacheta! Nossos amigos aí, coordenador e também o treinador da equipe do São Caetano, vão enfrentar o Esporte Clube Pinheiros, jogão de bola fora de casa, o basquete de São Caetano do Sul. E o Sub-19 vai até Jundiaí enfrentar a equipe da casa também. Aí um grande abraço a todos os envolvidos, ao esquerda, ao todo o pessoal do basquetebol de São Caetano do Sul, que vem passando por uma fase de renovação e um trabalho muito legal, consistente, o que é mais importante, não pode parar, tem que estar sempre procurando trazer novos atletas. O São Caetano ontem fez um amistoso no estádio Nicolau Alayon. Lembrando que o São Caetano se prepara, né, para a estreia na Copa Paulista no dia 1º de julho diante do Santos no estádio Anacleto Campanella. Ontem acabou perdendo para a equipe do Audax pelo placar de 2-1. O time acabou sendo derrotado, tomou um gol na primeira etapa, ainda quando atuava com todos os times, todos os jogadores que conquistaram o Campeonato Paulista da Série A2. A coisa acabou virando na segunda etapa, um segundo tempo já com atletas que não estavam sendo utilizados pelo treinador Luiz Carlos Martins, e aí ficou no 2-1. Eu acho que até o Luiz Carlos, eu vi uma entrevista dele, ele dizendo que, enfim, não é momento de pensar em resultado, alguns testes estão sendo feitos no que diz respeito não só ao esquema, mas também de atletas que estão chegando. É um time que entra na Copa Paulista, até por ter mantido a base, Ayrton, sim, entra como um dos favoritos, né? Exatamente, né? Estreia contra o Santos B, né? Você está dizendo sub-23, né? O Audax é esse mesmo time que está na Série D, que está fora, né? Perdeu contra a Caldense domingo, está fora, né? Time que foi rebaixado, né? Na última rodada, isso, bem lembrado. Santo André. Perfeito, bem lembrado. Mas é isso, acho que o Luiz Carlos Martins, a gente sempre fala, é um moço bom, cabeça boa, e sabe fazer, sabe mexer. E nós temos quantos dias? 9 dias? Praticamente 9 dias para começar a Copa Paulista. 9 dias aí para começar a Copa Paulista, envolvendo outras equipes, né? A Água Santa também vem forte, né? O trabalho nacional, do Jorginho, do Anderson também teve sequência, e a gente espera aí que as equipes do ABC façam um bom papel, como ocorreu no Campeonato Paulista. Evidentemente que lamentamos o rebaixamento do São Bernardo para a segunda divisão, e também lamentamos aí o acesso do Água Santa, que bateu na trave, né? O time foi muito bem, líder na fase inicial, a fase de classificação, e aí depois caiu diante do Bragantino, que fez a final com o São Caetano. Ambos subiram, São Caetano campeão. Ano que vem, na Série A1 do Campeonato Paulista, teremos o São Caetano e o Santo André. Santo André, mais um ano, foi campeão o ano passado da Série A2 e conseguiu se manter, mesmo que na última rodada, o belo trabalho do treinador Sérgio Soares, que manteve a equipe aí na elite do futebol de São Paulo. Na segunda divisão, teremos o São Bernardo, rebaixado nesta temporada, e a equipe do Água Santa. E por que não sonhar de termos na Série A3 o Esporte Clube São Bernardo, né? O Mauaense, o Diadema, que estão fazendo um trabalho aí razoável, principalmente quando a gente fala Mauaense e o Esporte Clube São Bernardo, né? O São Bernardo está muito bem, né? Líder do certame, classifica da próxima fase. Mauaense disputa a liderança ali, a vice no outro grupo contra o Mantiqueira. O CAD tem só 5 pontinhos, o CAD, né? Problema de estágio, não pode usar o Inamar que pertence, prefeitura, convênio Água Santa, né? Essa briga política envolvendo os dois times, infelizmente. O Inamar é usado pelo Água Santa, pela final da Várzea, o futebol amador, e essa na quinta-feira o São Bernardo treinou lá, o Inamar. E o CAD não pode usar, enfim, que tem Taperinha. É uma briga política que não, acho que não é legal. Eu acho que, Luciano, nós devemos convidar o CAD, o Água Santa, e fazer as pazes dele aqui no programa. Olha, tá precisando, porque a gente sabe que Diadema respira futebol e a gente curte o CAD, o Diadema, né? E evidentemente o Água Santa, são todos, né? Somos amigos do esporte, do futebol, sempre está todo mundo junto, hein? E a cidade também tem que estar junto, o Diadema tem que estar junto. Exatamente, é um desperdício depois daquele ocorrido que tivemos na partida diante do Primavera, com os portões fechados, enfim, chegou a ser constrangedor, para não utilizar outro nome. Perdeu pontos, né? Perdeu pontos, jogadores ali esperando, polícia, Federação Paulista de Futebol, enfim, foi lamentável. Imprensa. Ale, você acompanha o futebol, né? Você falava do Galo, tal, que é seu time de coração. Aqui em São Paulo você acompanha um pouquinho essa? Acompanho sim. Eu tenho, na verdade, acompanho um pouco mais o Campeonato Paulista, né?
Tenho alguns amigos que, inclusive, hoje estão em Ribeirão Preto, que jogam no Botafogo de Ribeirão Preto. Jogadores? São jogadores das categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto. Já são amigos também, lá do... São mineiros. Jogam videogame também? Jogam. Aliás, a boleiragem fica sempre conectada, né? Sempre volta e meia você ouve alguma coisa deles. Concentração, é um ambiente legal para os jogadores azararem, batalhar o tempo e fazerem campeonatos. E tem jogadores que participam, né? Hoje não tanto, mas assim, já tivemos jogadores profissionais que já disputaram campeonatos conosco. Aliás, é pijama training, já dizia o Luxemburgo, né? Exatamente, é melhor, né? Hotel, né? Agora mais ainda, né? É melhor ficar no hotel. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Nikiba, que está acompanhando aqui a transmissão, direto de São Caetano do Sul. Tá o Humberto, a Romilda, o Faninho, o Sandro, todos da família HS. Um grande abraço aí a todo mundo acompanhando aqui o microfone da TV Grande ABC, todos da família HS. Alô, Humberto, grande abraço para você. A Conceição Aparecida Camparotti também está aqui na sintonia, mandando um grande abraço. Marcos Marinelli, todos acompanhando aí, o Russo, Jorginho Aro também assistindo aqui a transmissão. Muito obrigado pelo carinho, todos participando. Além, você que faz parte dessa organização do futebol virtual e uma referência no que diz respeito ao Brasil, outras associações também em outros estados, como é que está o nível de organização? A arte virtual, a gente deu uma olhada, acompanhou, a gente dá para ver que é algo muito sólido. Sim. Ninguém dura 10 anos de uma maneira, se não for sóbrio, se não for organizado e se não for com credibilidade. Fora, como é que está o mercado do futebol virtual? Sim, existem federações estaduais que realizam campeonatos também, de Pro Evolution Soccer, de FIFA. São federações também organizadas, pessoas que trabalham em prol, né, do futebol virtual, buscam patrocínios, apoio de empresas e fazem isso realmente com muito amor, com paixão pelo esporte virtual. E então é uma situação que o Brasil tem muito a valorizar, né, assim, os jogadores gostam, participam de campeonatos não só online como presenciais, porque é importante não só para o público, mas também para as próprias empresas explorarem suas marcas, participarem junto com os jogadores. E fora do país, vemos algumas organizações mais concretas, com mais credibilidade, porque existe um patrocínio mais forte das empresas. Coisa que está começando no Brasil aí nos últimos anos. Quando você diz as empresas, são para patrocinar o evento, não necessariamente a Electronic Arts, que ela já tem elas patrocinam, uma relação, né, muito elas grande. Patrocinam o evento e patrocinam jogadores. Temos casos aqui no próprio Brasil de jogadores que se destacaram, como eu falei nessa última edição do Campeonato Oficial da Electronic Arts, que eles estavam com determinados patrocínios e no meio da sua, vamos dizer assim, da sua temporada, dado ao tamanho da visibilidade que esses jogadores estavam tendo, eles trocaram de patrocinador, porque houve vamos dizer assim, um pagamento de uma multa contratual para que esses jogadores tivessem investimento, inclusive internacional. O videogame, ele é tido assim como um esporte, né, como uma atividade de lazer, recreação, né, e de união ali entre as pessoas. Nessa linha do futebol virtual, ele acaba, em algum momento, se tornando até uma ação solitária ali da pessoa, porque ela não precisa estar necessariamente, ela pode estar com o mundo, né? Sim. Mas não necessariamente ao lado de amigos. Como é que vocês fazem também para humanizar essa relação, para que as pessoas tenham contato, para que as pessoas, em determinado momento, se conheçam, enfim, se relacionem também? A gente busca realizar esse tipo de evento, na verdade, esse tipo de união, de contato físico, de emoções pessoais, através dos campeonatos físicos, né? Os campeonatos realizados em alguns grandes centros, em lojas, em auditórios. Isso ocorre normalmente 1 ou 2 vezes por ano. A gente já fez isso mais vezes, mas nos últimos anos nós vimos que essa tendência do campeonato físico, ela tem se diminuído justamente pela falta de investimento. Mas é necessário, os jogadores sentem falta de terem mais proximidade entre eles mesmos, de fazerem disputas em alguns locais, né, físicos, para que eles tenham a emoção ali lado a lado, porque conta muito também a reação, a exploração do psicológico do adversário no momento em que você está num campeonato físico, diferente do online, que cada um joga em sua residência ou em seu
seu local, né, de concentração, de realização dos jogos. Então realmente existe essa frieza. Então tem os dois, mas a gente busca realizar uma vez por ano, no mínimo, um grande campeonato online e presencial. E qual que é o nível hoje de diferença entre o praticante amador e este profissional das competições? Eu digo pelo seguinte, a gente recebeu, até comentava aqui da Bruna Takahashi e outros atletas que vieram aqui do tênis de mesa, que há uma coisa muito diferente entre o tênis de mesa e o ping-pong. O saque, por exemplo, do tênis de mesa no alto rendimento, eu vou dizer, porque nós fomos até lá o centro de treinamento para fazer uma matéria, e é impossível você devolver o leigo, assim, aquele que gosta de brincar no churrasco ali, é impossível você devolver um saque para essas meninas que, enfim, são atletas maravilhosas. Eu até brincava com elas o seguinte: a dificuldade de devolver um saque é absurda. Eu fico imaginando bater bola, porque eles trocam bola, e aí no alto nível são os dois batendo com efeito, é uma coisa maravilhosa. Mas é impossível para um leigo jogar com eles. No nível do futebol virtual, também há essa diferença assim, muito grande, porque eu vejo, por exemplo, assim, já começa pelo controle, que antigamente, né, isso da época do Ayrton, que ele me contava, era só um botão ali, né, do Atari, que era só um botão vermelhinho ali. Hoje você pega um controle que são 8, 12 botões ali, e o pior, cada um tem uma importância. Porque eu, por exemplo, eu jogo ali só com 4. Eu demorei para me acostumar, por exemplo, que não usa mais o direcional ali para baixo, para cima. Você tem que usar um negocinho que vai... Eu me atrapalho demais até hoje com isso aí. Então, quer dizer, eu imagino que tem a coisa do drible, que eu não sei fazer nada disso, o cruzamento diferente, a antecipação, aqueles botões de cima, eu vou ser sincero, se tirar do meu controle aqueles 4 botões, eu não vou sentir falta nenhuma, porque eu não sei para que serve. Eu sei que um fala, volta e meia, meu filho, não, isso aqui corre, isso aqui faz não sei o quê, e eu não sei nada. Então eu imagino que se pegar um leigo para jogar com uma pessoa que esteja num nível desse, né, de campeonato, de evolução um pouco maior, deve ser uma coisa muito diferente. Assim, existe sim uma diferença grande, mas essa diferença pode ser reduzida se houver a prática. O futebol virtual, quem joga normalmente tem já um pouco de aptidão a jogar videogame e outros jogos. Então o que tem que ser feito é a prática constante, treino, explorar bem os comandos, saber driblar, saber cruzar, repetição, e não simplesmente sentar na frente do videogame, ligar e jogar. Não. Tem que entender, tem que estudar, tem que saber comandos, tem que saber detalhes, formações, estratégias, características de jogadores, características de time. Isso tudo conta. E esses jogadores que vêm se destacando, na verdade, são jogadores que começaram de forma amadora. Eles eram jogadores comuns há 4, 5 ou até 3 anos atrás. Então, na verdade, é explorar, mas existe, claro, por parte desses jogadores que se destacam mais, horas de dedicação maior. Existem jogadores que praticam e treinam 4 a 5 horas por dia. Eu te disse que talvez até mais. Que eu vi um evento uma vez no AMB, e os jogadores, né, do futebol ali, né, que iam jogar o futebol virtual, eles tinham uma apostila, e antes do jogo eles estavam lá lendo a apostila e conversando meio que num relaxamento, numa concentração, e assim, aquela coisa de olhar, a apostila toda tinha assim, uma foto e um comando, e eu via que eles conversavam entre eles, você fez isso, você fez aquilo, aí eles faziam com o controle na mão, sem estar ligado, né, em nenhum lugar, mas tipo meio que ensaiando quer dizer, é algo que para mim eu vejo como surreal, mas eu acho que nessa escala deve ser muito usual, né? É normal porque no jogo existem uma série de comandos que são realizados conjuntamente entre movimentos direcionais, né, do direcional com botões. E isso faz com que o jogador, em especial, tenha alguns dribles, situações de proteção de bola, situações de dribles específicos para passar de marcadores. E isso normalmente, né, assim, o jogo ele não tem... na hora que você está jogando, você não tem tempo de consultar. Então, realmente, é a prática. Você já tem que entrar memorizando. Mas, para isso, existem partidas amistosas, partidas offline, onde vocês têm workshop, algum curso, uma orientação, algum momento que vocês possam
dividir também esse conhecimento com as pessoas? Existem jogadores hoje dentro do Arte Virtual, que eu posso citar nomes, que são amigos, como o Alan Castelo, o próprio Rafael Fortes. Eles se disponibilizam em alguns dias da semana a ensinar os jogadores. E alguns fazem isso de uma maneira voluntária, e outros fazem isso de uma maneira remuneratória. Quase um personal trainer. Isso, exato. Mas é isso, você paga ele passa 1 hora ou 2 horas contigo online, te dando várias informações e te ensinando mesmo o beabá de situações de jogo mais, vamos dizer assim, mais detalhadas. Eu acho que isso sozinho. Isso nada mais é do que a evolução do esporte, né? É válido, sem dúvida, né? De repente esse é o caminho para muita gente, como eu, por exemplo, quero voltar. Faz 3 anos que eu não pego no videogame, enfim, né? E aliás, porque é tanta coisa que foi modificada que você dá um tilt na cabeça, né? Exato. Ayrton, nós vamos fazer aqui o campeonato de videogame da TV Grande ABC. Entendeu? A Copa Game Grande ABC. Só que vai ter o nível hard, que a gente deixa pra molecada, pros amigos aqui do Allen, e vai ter o nível aprendiz, né? O easy. Eu gosto às vezes que eu chego e aí eu tô jogando, né? Eu coloco lá no nível mais fácil e aí tô ganhando de 5-0, assim. Aí meu filho entra na sala, aí eu falo assim, olha aí, eu tô jogando, ele assim, tá no nível fácil. Eu falei, você nem olhou, mas olha como eu não sei quem tá correndo, ele já sabe. Isso mesmo. Mas ele olha 5 segundos e dá pra perceber isso? Dá sim. O comportamento dos jogadores, o nível de agressividade, proteção, tudo isso é medido de uma forma iniciante, médio, dentro do jogo. Isso quando você joga contra a inteligência artificial do jogo. Mas quando você vai jogar online, não tem isso. Aí realmente a inteligência do jogador adversário contra você. Então vai realmente você contra outro jogador. E você não sabe, choque. Você tem alguma apresentação através de um site das pessoas, assim, pelo menos só por foto, para saber se tô jogando contra um homem, contra uma mulher, contra um jovem? Quando se marca o campeonato, tem essa? Sim, tem, né? Quando você hoje se cadastra para jogar no Arte Virtual, você informa seus dados, seu nome, idade, cidade, estado. Então você tem a foto e você consegue ver o perfil de cada um contra quem você está jogando. E o legal é que dentro desse bloco de jogadores participantes, nós temos uma página que justamente mostra dentro do Arte Virtual quem são os jogadores daquele torneio. E se você conquista um torneio na nossa galeria, você passa a fazer parte do nosso Hall da Fama. E a sua carteirinha, o seu cadastro passa a ser dourado. Ou seja, você já passou a ser um jogador dourado. Se você se torna um jogador vice-campeão, sua carteirinha fica prateada. E se você se torna um jogador bicampeão, ela fica preta. Ou seja, o jogador sabe se ele está jogando com um jogador que tem o mesmo nível, se ele tem um jogador mais mediano ou algum jogador que já foi campeão. A minha carteirinha vai ser sempre vermelha, né? Tem algum Pelé lá? Tem algum Pelé, por exemplo? Cristiano Ronaldo? Tem muitos jogadores bons que já ganharam mais de 5, 6 campeonatos no Arte Virtual. Quantos campeonatos tem por ano, mais ou menos? São 9 campeonatos por plataforma, são 27 torneios online todo ano. 27. 27. Tem aquela regionalização, tipo o Campeonato Paulista, ou o Campeonato... Não, a gente faz todos a divisão... são brasileiros? A gente faz, na verdade, todos são para o público brasileiro, mas existem alguns torneios que a gente faz com seleções, outro com clubes internacionais, clubes europeus, clubes personalizados, clubes, vamos dizer, de uma segunda divisão da Europa. Então a gente faz uma mescla, clubes brasileiros. E os números são o quê? Os times são o quê? Sorteados? Normalmente a gente deixa com que os próprios jogadores escolham. Porque imagina, o Campeonato Espanhol, todo mundo quer jogar com o Real Madrid e o Barcelona. Mas a gente tem algumas regras onde a gente fala, olha, o mandante, né, como são jogos de ida e volta, o mandante sempre tem direito a escolher o clube e o visitante não pode escolher o mesmo time. Então, há uma troca. Então você necessariamente, quem joga é o Allen, não é, por exemplo, o Barcelona. Você pode jogar o primeiro jogo com o Barcelona, o segundo jogo você joga com o Real Madrid, o terceiro você joga com o Sevilha, você pode jogar... Exato, você pode ir mudando de time conforme as regras daquele campeonato. Por isso que é importante você conhecer bem detalhes de várias equipes, não só de uma. Você tem que estudar muito, né? Botar para a escola. Não é fácil, não. O Ayrton Marques, para a gente, caminhando já aqui para o final do nosso programa, Hora do Esporte, queria que você falasse já, desse o convite também para a galera acompanhar aí o programa mais tarde na
muito Rádio obrigado. ABC, por favor, mandar um abraço lá pro Miguel, grande narrador Miguel Fagundes também, pro Ismael, enfim, para todo mundo, Rodrigo, toda a Para a equipe. direção, para a Janete Ogawa, nossa hein? internacional, né? Janete Ogawa, direção. com 75 anos de Rádio ABC, hein? Pois é, não quis ir para São Paulo, teve convites, mas ficou na região porque ama a região do ABC. Exatamente, estamos lá com a equipe ABC de Esportes, mais uma vez retornando, terceira geração, o ABC dos Esportes às 18 às 19 horas, trazendo aí o que é da região do ABC. Falamos dos grandes, é verdade, né, do Nacional, Brasileirão, mas também da região do ABC, por segunda divisão, enfim, né, o que for do esporte do ABC é com a gente, porque eu digo, né, o ABC é uma nação, é um país. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e estamos juntos, sempre juntos, isso é Tá importante. empolgado com São Bernardo? Fazendo uma boa campanha na Série D, né? Sim, tá, praticamente classificado, joga em casa no domingo à noite, 18 horas, e o outro, vovozão, né, o Esporte Clube São Bernardo, também está tranquilo e feliz aí para caminhar nesse país. Para mim foi uma novidade, viu, Ayrton? Porque depois do rebaixamento e todos aqueles problemas envolvendo diretoria, até os bastidores ali de São Bernardo, eu esperava um brasileiro bem ruim. O Wilson Júnior chegou, arrumou a casa, né? O time deu uma levantada, né? Exatamente. Felizmente, né? Felizmente, porque o futebol e o esporte em geral tem que entender essa questão, né? Futebol nas quatro linhas, enfim, a política a gente sabe que tem seus altos e baixos. Hoje, infelizmente, o grupo político do São Bernardo está saindo de cena, estava voltando, né, da família Montemor, então é um caminho, né? Hoje com o novo prefeito, quem sabe aí, né, a gente consegue também dividir melhor as forças na cidade, porque nós temos 3 clubes lá, o Palestra está parado, o Esporte Clube São Bernardo ganhando, né, autoridade na segunda divisão e o Tigrão aí na Série D para buscar a Série C. Estamos torcendo pelos 3, importante, né? Sem dúvida. Para a região da ABC. Ayrton, um abraço para você, deixa um abraço para o Miguel, aliás, nossa produção vai entrar em contato com o Miguel, quero ele aqui, o Miguel participar também com a gente aqui, faz parte dessa... É o nosso patrulheiro do esporte, tá vendo o patrulheiro do esporte aí, gente. Grande Miguel. Ale, obrigado aí, vamos amadurecer essa ideia do campeonato aqui, mas eu tô vendo que a coisa aqui é muito séria, mas parabéns aí pelo trabalho. Deixa o site pro pessoal que tá em casa, quiser conhecer o trabalho de vocês, quiser, enfim, muita gente na região do ABC que joga videogame, que queira evoluir no esporte, poder também estar com vocês. Eu agradeço o convite em nome do Arte Virtual e de toda a comunidade FIFA do Brasil. O nosso endereço é artevirtualfc.com.br. O FC de FIFA Clube. Então o jogador pelas acessa redes sociais, tem... pelas redes sociais, Facebook, Instagram, canal no YouTube. Temos bastante interatividade com os jogadores e já está saindo o FIFA 18, então já estamos. Tem alguma novidade para o FIFA 18? A gente já viu que a primeira grande novidade é que a grande estrela do jogo vai ser o Cristiano Ronaldo pela primeira vez. E justíssimo, né? Porque ele deve ganhar em janeiro mais uma vez, né? Exato. Muitos jogadores, né, gostam do Messi, mas esperavam um reconhecimento da própria Electronic Arts em ver o Cristiano Ronaldo se destacando. E claro, as features do jogo, algumas melhorias. A Electronic Arts não iniciou ainda a divulgação, somente algumas. O que vem agora pela frente será a partir de julho, os detalhes do jogo vão ser divulgados e eu conto com a participação de todos. O Arte Virtual não é somente um clube de campeonatos, mas é um site onde os jogadores podem acessar, ler notícias e ter informações sobre o FIFA, dicas, tudo está lá. artevirtualfc.com.br, tá aí o site do Ale Sadi Costa Ferreira, presidente da Arte Virtual FIFA Brasil. Muito obrigado, FIFA Brasil Clube. Muito obrigado, Ale, muito obrigado, Ayrton Marques, obrigado você, amigo que acompanhou com a gente mais um programa A Hora do Esporte. Eu volto, né, às 17 horas com meu amigo Marcos Savoy, trazendo um pouco mais do esporte aqui na TV Grande ABC e depois à noite com o Leandro Amaral e também com a Amanda Sinac no Grande ABC Notícias, líder de audiência em toda a região, tá certo? Muito obrigado para vocês, grande abraço, amanhã tem muito mais, curta o inverno, meu amigo, porque ele chegou, mas fica curtindo aí, dá até para jogar videogame agora mais dentro de casa, tal, mais sossegadinho, tá certo? Grande abraço para vocês, amanhã eu volto com muito mais do esporte, valeu galera, valeu Brasil!